A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. E lembrando a você, internauta, que está clicando, ouvindo, acompanhando esse jornal cibernético, que a função da Rádio CT é exatamente essa, a nossa função: elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para as bases, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e também conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, no caso o Clique Jornal, e assim construir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e também tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. Este é o nosso papel, é o papel da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso presidente é o Ivanil Elisiário. Bom, e hoje você de todo o Brasil vai poder acompanhar um bate-papo muito interessante com o doutor José de Castro Coimbra. Na sua ficha de atuação parlamentar como estadista, ele já foi de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima. Foi vereador aqui em São José dos Campos, na época que o vereador não recebia provento nenhum. Foi deputado federal, foi deputado estadual, foi secretário de Estado. E o doutor José de Castro Coimbra, ele é médico, atente para o termo, ele é médico generalista. O que é o médico generalista? Calma que a gente vai perguntar para o doutor José de Castro Coimbra, entre tantos assuntos da nossa vida, da nossa mocidade, da nossa velhice, da saúde e a água. Como é que está a situação da água no estado de São Paulo? O doutor José de Castro Coimbra, ele é um especialista nos assuntos da água. E é por isso que a gente diz: boa tarde, doutor José de Castro Coimbra. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CT. Eu fiquei surpreso, agradavelmente surpreso, ao saber da existência dessa rádio. Acho que ela pode prestar um grande serviço à comunidade e certamente já vem prestando. Eu apenas na correria não tive ainda o tempo necessário para tomar conhecimento dessa rádio. Mas eu devo dizer o seguinte, Paulinho, muita gente não sabe, e eu vi agora aqui num dos jornais que eu estou folheando, que o ambulatório médico do INPE foi fechado por falta de enfermeiro. Exatamente. O Ministério da Saúde e a Justiça determina que é preciso ter um enfermeiro profissional no ambulatório, na farmácia. Exato. E não tinha, doutor. E eu sou do tempo em que o INPE não era INPE ainda, né? Era apenas CNAE. CNAE? Comissão Nacional Aeroespacial, se não me engano. Que maravilha, doutor. E eu fui recrutado para ser o primeiro médico da CNAE, hoje INPE, onde eu prestei serviços durante uns 2 ou 3 anos. Posteriormente, com as minhas andanças políticas, eu tive que me afastar, mas guardei daquele momento uma lembrança muito forte, porque eu sentia que estava chegando em São José uma entidade que tinha tudo para marcar época, porque nós sabemos que o Brasil, antes do INPE, era uma coisa, depois do INPE é outra coisa. Completamente Haja diferente. vista a importância que tem,
né? O INPE, na previsão do tempo, na agricultura. Se o Brasil hoje tem essa liderança no agronegócio, boa parte dessa liderança se deve à colaboração que o INPE dá aos que trabalham no campo aqui no Brasil. Quer dizer, a serviço do país mesmo, não é, doutor? Sem dúvida. Nós temos, né? Nós temos solo, temos sol, mas não tínhamos previsão. E você vê que, num país como da extensão do nosso, nós temos enchentes cruéis lá no norte e temos secas também cruéis aqui no sudeste, ao mesmo tempo. Então, se isso está acontecendo, imagina se acontecesse sem previsão e, principalmente, sem uma esperança de previsão de quando vai acabar. Poxa vida, doutor, então rememorando em relação ao CNAE ainda, que o senhor foi fundo na história, o senhor foi o primeiro médico, um dos primeiros médicos do CNAE, ou do INPE aqui em São José Fui do o primeiro. O primeiro médico. Exato, Olha que interessante. Ainda era CNAE ou era INPE? Não, CNAE, ainda era CNAE. Foi logo que chegou. Era uma comissão, um conselho? Uma comissão, se não me engano, era Comissão Nacional Aeroespacial, coisa assim. Que maravilha, primeiro médico. Agora, doutor José de Castro Coimbra, a pergunta é, o que é um médico? Porque a gente conhece, ouve falar de vários médicos, médico ortopedista, médico disso, médico daquilo, e o médico generalista. Quando você me perguntou, Paulinho, como eu me classifico hoje, pela legislação que determina aí os rumos do nosso Conselho Regional de Medicina, né? Eu sou um médico generalista. Na realidade, o início da minha vida, ou a minha formação, foi de cirurgião geral. Naquele tempo, poucas eram as especialidades. E, para quem não sabe, recém-formado, eu fiz um concurso para ser médico da FAB, da Força Aérea Brasileira. E os concursos da FAB, naquela época, diferente dos concursos para o Exército e para a Marinha, os concursos da FAB já eram feitos por especialidade. E eu passei no concurso de cirurgia geral. Porém, no correr desses 60 anos, esse fim de ano eu completo 60 anos de formado, no correr destes 60 anos, eu fiz muita ginecologia, fiz muita obstetrícia, fiz muita cirurgia, mas hoje eu não sou um especialista, né? A gente até brinca, o que é o especialista? É que só faz aquilo. É o que sabe cada vez mais de cada vez menos, né? Muito interessante. Então, esse é o especialista. E há uma previsão de que o super especialista vai chegar numa hora que sabe tudo do nada. Até porque mudou tudo. Agora, doutor Coimbra, o senhor é capitão médico da Força Aérea Brasileira? Quando eu era capitão, em 1963, eu fui candidato a vereador em São José dos Campos. Uhum. E a Constituição de então dizia o seguinte, o militar eleito ele fica agregado sem vencimentos, ele não é promovido, ele não recebe nada, mas ele conta tempo. E depois veio o que alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe, outros chamam de ditadura e tal, e mudou a Constituição. E daí, o seu posto? Pois é, eu era capitão. Eu fui de novo candidato à reeleição e aí a Constituição já tinha sido mudada. E a Constituição, aquela mudança permanece até hoje. O militar, candidato, passa para a reserva ex officio ao assumir o seu mandato. Bom, então parou como capitão. Parei como capitão. E qual é a sequência depois do capitão, major, tenente coronel, coronel, brigadeiro, major, brigadeiro, tenente brigadeiro. Bom, mas um capitão da Força Aérea Brasileira
é alguma coisa que é invejável nesse Brasil, um Brasil que as ruas, Avenida Coronel, Avenida Capitão, Avenida Sargento, o Brasil, apesar do golpe ou daquele movimento de 1964, o brasileiro é um apaixonado pelo militar aqui do Brasil. Tem muito a ver ainda o militar e a gente vê nas ruas da cidade, não é, doutor? Nas pesquisas, entre os segmentos que são mais considerados, mais respeitados, o militar ele tem uma posição sempre muito favorável, diferente, por exemplo, de nós políticos que estamos lá na rabeira, né? Doutor, e por que trocar a carreira militar da Força Aérea Brasileira e o símbolo maior daquele senta-pua é muito gostoso de se ver? Por que trocar pela carreira, podemos dizer, a carreira política? Havia muita esperança de mudança de um capitão médico, renomado, reconhecido, bem atuado, mudar para ser vereador em São José dos Campos, que não ganhava nada ainda, doutor, não tinha proventos? Pois é, Paulo, você me dá a oportunidade de dizer o seguinte: não só não ganhava nada, como perdia o salário de capitão. Poxa. E mais, eu morava numa das casas do CTA, uma boa casa no CTA. Eleito vereador, tive que mudar do CTA, alugar casa na cidade, não receber nada, porque eu sabia disso, e também o cargo, né, ou a função de vereador, na época, não era remunerada. Uhum. Mas eu tinha muita... Na realidade, eu tinha muita vontade de não sair de São José dos Campos. Uhum. E, como militar, eu corria sempre o risco de, uma hora ou outra, ser transferido. Para o Maranhão, para o Acre, para onde me mandassem, eu sabia disso. Então, eu fiz essa opção. E, posteriormente, eu fiz, um pouquinho empurrado, tal, mas eu fiz a opção de ter uma carreira política, porque quando eu fui candidato a deputado, por exemplo, né, minha clientela falava, poxa, o pessoal, meus adversários, botavam na cabeça, olha, vocês vão perder um bom médico e para ser político tal, e eu era questionado, mas doutor, o senhor vai deixar de atender nós? O senhor vai lá para Brasília, o senhor vai ficar longe? Eu disse, não se preocupe, eu vou fazer muito mais pelos pacientes do que como médico. Como médico, eu atendo um por um, e lá eu posso plantar ideias, eu posso fazer projetos abrangentes, projetos que serão úteis para toda a população. Você viu que, na entrada aqui, eu fui abordado por uma senhora Exato. Que veio me perguntar se eu ainda estava operando as mulheres para não ter filhos. A lei do planejamento familiar, eu trabalhei muito para que ela existisse. Que maravilha. Né? A lei que hoje o país tem sobre tabaco, eu fui um dos que lançaram a ideia da necessidade do Brasil ter uma legislação antitabágica. Aquela época, quando eu fiz os primeiros pronunciamentos, eu cheguei lá no Congresso Nacional e fui verificar. Existiam uns 6 projetos sobre tabagismo que estavam perdidos nas gavetas. Eu identifiquei os deputados, fiz uma cartinha para cada um deles, convidando para a gente se reunir, para nós formarmos o que hoje tem um nome, chama Frente Parlamentar disso ou daquilo. Nós fizemos uma Frente Parlamentar Antitabágica, embora não tivesse esse nome, porque não estava na moda ainda. Mas nós fizemos uma Frente Parlamentar Antitabágica com o compromisso da gente fazer pronunciamentos, e quando eu ia fazer um pronunciamento a respeito do assunto, tinha os apartes. Inclusive, num dos apartes, um colega disse, Coimbra, você foi muito feliz quando nos reuniu para que a gente, unidos, ficássemos mais fortes nessa luta e tal. Então, eu tenho certeza que, na minha atuação na luta antitabágica, na minha atuação na luta pelo planejamento familiar,
na minha atuação na luta pelo transplante de órgãos. O Brasil não tinha uma lei sobre transplante de órgãos. Que maravilha! Só para vocês lembrarem, sim, doutor. Quando o Dr. Barnard operou lá o primeiro transplante de coração, deu uma coceira no mundo científico todo mundo querendo fazer um transplante de coração. Bom, foi o Dr. Zerbini. Aí o Dr. Zerbini opera aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Só que não tinha lei que permitisse isso. Não havia. Correram nas coxas, fizeram uma lei, mas uma lei muito, vamos dizer, uma lei muito frágil. Tímida. Muito frágil. E essa lei eu reuni, discuti e escrevemos uma lei de transplante muito boa, o que permite que o Brasil seja hoje um dos países onde mais se realiza transplante de órgãos. Maravilha. Doutor José de Castro Coimbra. Deixa eu registrar também a presença do músico Almir Melo aqui nos estúdios da Rádio CT. Nós vamos para um breve intervalo, doutor, para os nossos institucionais e a gente volta já falando com o médico generalista, capitão da Força Aérea Brasileira, médico capitão Dr. José de Castro Coimbra, aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Conosco, o doutor José de Castro Coimbra. Doutor José de Castro Coimbra, conhecidíssimo aqui na cidade no estado de São Paulo. Doutor José de Castro Coimbra é um médico conhecido pelas lutas a favor da população, entre elas contra o tabagismo, não é? Que
que, olha, essa do tabagismo, que juntou a primeira frente parlamentar contra o tabagismo, ele causou muitas perseguições com conhecimento de causa, não é? Quer dizer, a indústria do tabaco, ela se sentiu ultrajada com o médico falando em proibição de poder parar de fumar, que o cigarro fazia mal. Ninguém nunca teve a coragem que o doutor Coimbra teve de enfrentar uma gigante da morte que é as empresas de cigarro, com a primeira frente parlamentar no Congresso Nacional, doutor. Ô Paulo, você sabe que você falar alguma coisa, quando você tem prova concreta, lhe dá uma força interior maravilhosa. Àquela época, os Estados Unidos tinham reunido num único livro centenas de trabalhos que haviam sido realizados, que não deixavam dúvida nenhuma do malefício que o ato de fumar causava ao cidadão. Este relatório, parece que é relatório Kingsley, se não me engano, foi publicado. Sabe o que aconteceu? Sim, doutor. O ministro da Saúde caiu. O ministro da Saúde dos Estados Unidos, que tinha coordenado essa publicação, caiu. E eu tive a sorte de receber um volume destes trabalhos que foram publicados. E se eu já tinha uma convicção de que fumar fazia mal para a saúde, essa convicção enraizou. E eu disse, esta é uma bandeira, se eu conseguir alguma coisa nesse setor, como deputado, eu vou marcar minha passagem aqui pelo Congresso. Trabalhei bastante. E, já disse isso, repito, o Brasil tem hoje, naquela época, cerca de 43% dos brasileiros adultos fumavam. Hoje está em 12%. Quer dizer, caiu 31%. Vertiginosamente. Doutor, mas hoje no Brasil, segundo pesquisas e levantamentos do próprio Ministério da Saúde, 200 mil pessoas morrem por ano por conta do tabagismo. Se não fosse esses... Ainda morrem, né? Ainda morrem. Então, você imagina um cenário, se aquele cenário de 1979 tivesse se repetindo hoje, não seria 200 mil, seria 500, 600, 800 mil mortes. E mudaria completamente a configuração dos leitos hospitalares. Sem dúvida. E hoje nós sabemos que o leque de doenças que a gente chama de tabaco relacionadas é muito grande. Uhum. É muito grande. Antigamente falava-se em câncer de pulmão, em câncer de lábio, em câncer de laringe, e depois as coisas foram caminhando. Hoje nós sabemos que o número de doenças e o prejuízo para a saúde, né, que o ato de fumar determina, é uma coisa assombrosa. E, tem mais, o prejuízo financeiro. O trabalhador, o operário, ou quem quer que seja que fume, no fim do mês você faz a conta do tempo que ele para de trabalhar para ir lá fora fumar, da angústia que ele sente até resolver que ele vai sair, que ele não aguenta mais, que ele vai lá fora fumar. Que interessante, é verdade, tem uma perda, não é? É uma perda. Muita gente é demitido porque não fica no local de trabalho. Exatamente. A perda financeira, econômica, é muito grande. Que interessante. Doutor... Só para te dar um exemplo. Quero um exemplo. O fumante tem 4 vezes mais gripe do que o não fumante. Puxa vida, 4 vezes? Se você tiver 4 vezes mais gripe, ele tem chances de ficar gripado. Estou falando da doença mais comum. E essa é a doença que tem tirado muitas pessoas do trabalho. Essa e as outras doenças tiram muita gente do trabalho. Doutor, agora, o senhor teve que ter coragem. Quais foram qual foi a ameaça? Por exemplo, não vamos citar aí o nome da grande empresa de tabaco aqui do Brasil. Houve um confronto pessoal ou houve
um assédio para que parasse? Não, o que houve? Assédio nunca houve. Houve aqueles recados que você recebe, né, no corredor, opinião de amigos, olha, cuidado e tal, a gente vê que é pombo-correio, tá, mas você não vai levar em conta. Se você tiver medo das coisas, você não vai fazer nada nesse Brasil. Se você tiver medo, se você se assustar com essas coisas, você não vai fazer nada. É verdade. E, olha, eu te digo o seguinte, quando eu fui secretário de Administração do Estado, eu tinha direito a ter 2 policiais que me acompanhavam para onde eu fosse, na minha casa. Eu falei, dispenso, manda eles ir para a tropa, que eu não quero ninguém aqui. O senhor nunca andou com segurança? Nunca, de jeito nenhum, nem quando eu tinha direito institucional, pelo fato de eu ser secretário de Estado. Aqui nunca. No estado de São Paulo, que o senhor foi secretário de Estado da Administração. De Administração. No Nunca, governo... Quércia. Nunca. Doutor José de Castro Coimbra, o senhor não tem medo? Não tem medo? Eu tenho medo. Poxa, se eu não tivesse medo, eu não conseguiria me defender. O medo é uma reação, né, de defesa. Você precisa ter medo para você. Eu tenho medo de atravessar uma rua, de um carro me atropelar, tenho. Eu tenho outros medos, mas a gente sabe que o medo faz parte do nosso mecanismo de defesa. Se você não tiver medo, você vai pensar que você é super-homem e vai começar a fazer besteira. Todos nós precisamos ter medo. Quer dizer, quem não tem medo subestima a coragem. Aí acaba... Doutor José de Castro Coimbra, qual é o prejuízo das empresas de tabaco com a diminuição do número de fumantes? Cada vez mais houve no Brasil, além da sua atitude de criar a frente parlamentar, a lei antitabagismo, hoje é proibido, hoje tem a foto do cigarro de pessoas amputadas, de pessoas mortas. E qual foi, daí o aumento do número de evangélicos também no Brasil, que segundo o IBGE subiu vertiginosamente. Qual é o prejuízo dessas empresas? Veja bem, as empresas, elas são multinacionais, elas hoje estão trabalhando, estão investindo, elas estão se preparando, elas sabem que mais cedo ou mais tarde o número de fumantes vai ficar muito reduzido. Então, elas investem em outros setores, outros segmentos. Todo mundo sabe que as grandes indústrias tabageiras hoje estão trabalhando na área de alimentação, na área de transporte. Elas diversificaram porque é uma forma de sobrevivência. Doutor José de Castro Coimbra, médico generalista, como parar de fumar? Bom, primeiro você precisa de tomar uma decisão. Quando você toma uma decisão, antigamente diziam o seguinte, tem que ter vergonha na cara. Não é verdade que isso baste, porque a dependência varia muito de uma pessoa para outra, né? Primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente que quer parar de fumar é o seguinte, que hora que você fuma o primeiro cigarro? Se ele me disser, na hora que eu levanto, eu pergunto, antes de tomar café? Ele diz, antes de tomar café. Esse é um dependente difícil. Poxa vida, aí não é questão de vergonha, não, ele é dependente mesmo. É aquele cidadão que vai deitar e aí ele fala assim, nossa, meu cigarro acabou, e agora? E se me der vontade de fumar de madrugada? Então ele levanta, vai em algum lugar comprar o cigarro, volta, põe um maço de cigarro embaixo do travesseiro e dorme tranquilo, porque se ele acordar, ele sabe que o cigarro está ali. Esse é difícil, Paulinho, isso aí é uma dependência muito forte. Então, a primeira coisa é tomar uma decisão. Eu preciso parar de fumar. Não é porque estão me ameaçando lá que eu vou ficar broxa, que eu vou ter que amputar a perna, que eu vou... É porque eu estou sentindo que o cigarro está me prejudicando. Mas eu não tenho condição de atravessar esse oceano nadando, eu preciso de um barquinho. Aí vem a ajuda médica. Doutor, essas mais de 4.000 substâncias químicas é que faz com que a pessoa fique presa ao hábito de fumar? Na realidade, a substância mãe é a nicotina. A nicotina é
que determina a dependência. As outras substâncias são tóxicas, agridem a sua saúde, desgastam o seu organismo, provocam o aparecimento de tumores, de cânceres, de arteriosclerose, disso, daquilo, mas elas não provocam dependência. A dependência é determinada pela nicotina. Bem, doutor José de Castro Coimbra, nós vamos para mais um intervalo. O papo está interessantíssimo, mas a gente vai deixar de falar da sua lei, da lei antitabagismo aqui no Brasil, e que, graças a Deus, diminuiu 30%, era 43%. 40 e poucos por cento. E agora baixou para 12%. Em torno de 12%. Em torno de 12%. Bom, vamos falar de um hábito tão saudável quanto gostoso que é fumar para o fumante, para o viciado, o hábito de beber água. Vamos saber a qualidade da água aqui em São José dos Campos. O doutor José de Castro Coimbra, ele se interessa muito pela questão da água aqui na cidade de São José dos Campos. O Clique Jornal volta já com o médico doutor José de Castro Coimbra. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do Dr. José de Castro Coimbra. Bom, Dr. José de Castro Coimbra, que é médico, capitão médico da Força Aérea Brasileira. Doutor, vamos registrar aqui, quem está te acompanhando, acabou de chegar a listagem aqui, os ouvintes do Clique Jornal, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, acompanhando o CPTEC na cidade de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, mandando um abraço aqui para o Dr. José de Castro Coimbra, a Série BI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também acompanhando o Clique Jornal, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá de Santa Maria,
em Cuiabá, é o seu pedaço, doutor. A unidade regional do Centro-Oeste, ali na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no estado no Mato Grosso. E também, confirmando a audiência, clicado aqui no Clique Jornal da RádioCT.com, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a EACF, que é uma base pertencente ao Brasil, localizado lá na ilha do Rei Jorge, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Ouvindo, acompanhando, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, no fim do mundo, Tierra del Fuego, lá na Patagônia, doutor. Olha, o meu abraço a todos esses ouvintes altamente qualificados. Eu fico muito feliz de poder, de certa forma, bater esse papo, porque nós que já vivemos nesse meio, é claro que quando eu estava ainda na ativa, eu servi lá na Base Aérea de Campo Grande, servi aqui no CTA, me interessava muito pelos problemas aeroespaciais. Aliás, é bom que você saiba que a especialidade em saúde da aviação foi uma das primeiras especialidades na área de medicina do trabalho. Quando eu fiz concurso para aeronáutica, todos os que passaram, quem passou como cirurgião, como clínico, como otorrino, como oftalmologista, etc., anestesista, todos são reunidos numa única turma e fazemos um curso especial de saúde, onde nós vamos aprender a problemática que atinge mais a saúde dos aeronavegantes. Quer dizer, medicina do trabalho já focada no aeronavegante. Que maravilha. Então tá aí um abraço para você, que é aeronavegante, esse é o nome, doutor? Aeronavegante. Que maravilha. Doutor José de Castro Coimbra, com tanta gente acompanhando e tem um ditado que diz aqui que São José dos Campos é uma cidade hidromineral, tem mineiro por cima e água por baixo, e quem bebe dessa água não quer voltar, como aconteceu com o senhor. Que exatamente. Capitão médico falou, não, eu quero ficar em São José. Quero ficar em São José, sem dúvida. Doutor... Foi uma das razões aí que eu me direcionasse um pouco para a área da política, né? Agora, então, doutor José de Castro Coimbra, como é que o senhor vê a qualidade da água aqui em São José dos Campos depois de 50 anos? Ô Paulinho, eu acho que a qualidade da água em São José, infelizmente, piorou, porque até um determinado momento, a maior parte da água servida em São José era oriunda de poços artesianos, né? Nós temos esse enorme aquífero chamado Guarani, que vai aqui do estado de São Paulo até o Paraguai. O aquífero... Guarani. Existe... essa água que tem aí no subsolo, que os poços artesianos vão buscar, né? Esse aquífero que nós utilizamos chama-se aquífero Guarani, porque vai até o Paraguai. Que maravilha! E pode tirar a água à vontade, que ele tem a capacidade de recuperação. Pois bem, durante muito tempo, São José, ou boa parte de São José, utilizava a água dos poços artesianos. Com a chegada da Sabesp, ela foi fechando os poços artesianos e foi cada vez utilizando mais a água do Rio Paraíba. E a água do Rio Paraíba o Rio Paraíba não é um rio adequado. Aliás, a Academia Nacional de Ciências de Nova York, em 1980, escreveu o seguinte: rios que recebam esgotos domésticos ou industriais são impróprios para fornecer água para consumo humano. Isso é um fato, é a Academia de Ciência de Nova Nacional York. de Ciência, rios que recebam esgoto doméstico e esgoto industrial, não é recomendável extrair aquela água. Daí, fica claro para nós que sabemos, né, que principalmente um país como o Brasil, onde os esgotos continuam sendo jogados,
nos cursos d'água, onde uma porcentagem enorme de esgoto não é nem tratada, não podemos aceitar que o Rio Paraíba seja a fonte fornecedora de água para a nossa cidade. Principalmente porque nós temos aqui, muito perto, o Jaguari. É só passar para o outro lado do Rio Paraíba e colher a água lá no Rio Jaguari. Temos o Rio do Peixe, temos outros rios. São José tem centenas de fontes de água e, no entanto, eu só posso entender que seja por preguiça a empresa que fornece água para São José dos Campos fez a opção pétrea de tirar a água do Rio Paraíba. Primeiro pecado. Segundo, continuar tratando essa água com cloro. O cloro, desde a década de 90, já ficou comprovado que o cloro é potencialmente cancerígeno. O cloro que é usado na água. Esse cloro que é usado para tratar a água é potencialmente cancerígeno. E quanto mais poluída a água, mais cloro vai ser colocado nessa água, claro. Doutor, então vamos a uma conclusão. Então, a água na torneira de São José dos Campos, que é tratada pelo saneamento básico do estado de São Paulo, pode causar câncer nas pessoas por conta do cloro? Em princípio, pode. Em princípio, pode. Se você pegar todas as estatísticas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, você vai ver que a porcentagem de câncer no Brasil aumenta. Se você pegar um estudo feito em Barcelona, em 2001, foi proibido utilizar cloro lá em Barcelona porque atribuíram ao cloro que era utilizado do tratamento da água um aumento muito grande nos cânceres de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Então, existe o seguinte, em dúvida pro réu. Se tem alguma dúvida, evite usar o cloro. Mas ninguém, não é dúvida, não, é certeza. No caso do cloro, é certeza. Bom, são muitas as perguntas e que nos assusta. Agora, exatamente, o governo do estado ele quer tirar a água do rio Jaguari, aqui em São José dos Campos, e levar essa água até o sistema Cantareira para poder salvar a população da capital paulista que está sem água. E quer pegar o melhor de tudo isso, mas tem estudos também, doutor, que até o final desse ano pode secar as represas todas aqui do estado de São Paulo, a população poderá ficar sem água? Pois é, Paulo, e ouvintes, eu não entendo como a Sabesp, eu digo sempre o seguinte, antes de fazer o dever de casa, antes de melhorar a qualidade de água, a Sabesp distribui dividendos aos milhões para os acionistas. Eu entendo que uma empresa que administra um insumo essencial para a saúde da população só pode pensar em lucro quando esta população tiver absolutamente satisfeita com o produto que ela recebe. E não é isso que acontece. Todo dia tem gente reclamando que lá, na casa dela, chegou uma água que parecia leite de tanto cloro que tinha. Doutor, então com isso, se o cloro causa câncer, segundo estudos em Barcelona, segundo recomendação da ciência de Nova York, nos Estados Unidos, então a água que é consumida aqui em São José dos Campos, ela não é potável, doutor? Na acepção de potabilidade, não. Porque a água potável não pode ter elementos químicos que causam prejuízo à saúde. E a Unicamp fez um estudo examinando a água dos rios que fornecem Campinas.
Anhumas e Atibainha, e fez um exame, o mesmo exame, na torneira dos consumidores. Produtos químicos como hormônios, cafeína, medicamentos, todos esses medicamentos que se toma aí para dor, etc., hormônio de pílula anticoncepcional, tudo isso estava na torneira lá do consumidor de Campinas. Conclusão: o tratamento feito nas estações de tratamento do Brasil são o chamado tratamento convencional da água e que matam os seres vivos. Você não vai tomar nenhuma água que tenha contaminante de fezes, essa coisa, porque o cloro destruiu. Porém, os produtos químicos não foram retirados. E estes são considerados POP. O que é POP? São poluentes orgânicos persistentes. Quer dizer que continua. Ele fica no seu corpo, você não os elimina. E eu vou dar um exemplo que você vai entender. Todo mundo, espero, entenda com clareza. Qual é, doutor? Nós falamos muito de câncer de pele. Sim. O que é o câncer de pele? É o resultado do bombardeio dos raios ultravioleta sobre a pele durante 20, 30, 40 anos. Depois de 20, 30, 40 anos, como eles são cumulativos, a pele reage e aparece o câncer. Sim. Não é no primeiro dia que você toma sol que você vai ter câncer, Claro. nem no primeiro ano, nem na primeira década. Você vai ter câncer depois de você tomar sol 20, 30 anos em horário inconveniente, sem a proteção. Pois bem, o POP é a mesma coisa. Ele vai acumulando, chega um momento que puxou o gatilho e aí aparece a doença, a complicação. Esta é a situação da água aqui no estado de São Paulo. Doutor José de Castro, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já para o... O senhor já falou 45 minutos, doutor, e tem muito que falar ainda, não é? Se você me der chance, eu vou falando aí. Temos mais 15 minutos finais, daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, aqui na Rádio CT, a presença e a fala do médico generalista, doutor José de Castro Coimbra. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta.
Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal para o nosso momento final aqui dessa entrevista com o Dr. José de Castro Coimbra. Bem, o Dr. José de Castro Coimbra já falou da questão do tabaco, do tabagismo aqui no Brasil, a questão também do planejamento familiar, a questão da água. Agora, doutor, o senhor como militar que ainda mantém, não é, o posto de capitão da Força Aérea Brasileira, e eu gostaria, nessa sua visão político e humana e militar também, sobre os 50 anos. Uns falam que é golpe militar, outros 50 anos da Revolução Militar de 1964 até 2014 aqui no Brasil. O que é que o senhor tem a dizer, doutor? Paulinho, é o seguinte, eu me elegi em 63, outubro, tomei posse em 64, janeiro. Em março veio a Revolução. Uhum. Então eu fiquei 2 meses sem Revolução e depois fiquei todo o resto do meu mandato com Revolução. Com Revolução, né? Bom, é lógico que se nós formos ver a história, a Revolução foi apoiada pela população. Exatamente. A Revolução foi apoiada. É o que ninguém fala. Não, mas foi apoiada. Dom Paulo Evaristo Arnes benzeu as tropas do Mourão Filho que estavam vindo de Minas. Poxa. Dom Paulo Evaristo Arnes. Ulisses Guimarães participou da marcha com Deus pela família, etc, etc. Quer dizer, essa aí é a verdade sufocada, doutor? Não, na realidade, o pessoal ficou com medo do Jango. Os discursos que o Jango estava fazendo aí eram, evidentemente, subversivos contra ele mesmo. Contra ele. E aí, naturalmente, uma mãozinha dos Estados Unidos foi no sentido de derrubar o Jango. Mas a ideia era de que quem assumisse no lugar do Jango levasse o mandato até o final e fizesse a eleição. Era para 4 anos. Não, 2 anos. Era para 2 anos. 2 anos. Isso foi em 64. Estava já na metade do mandato do Jango. Uhum. Era mais 2 anos, tinha eleição e voltava ao vamos dizer assim, ao normal. Ao status quo. Ao status quo. Como era. Como era. Mas aí os governos foram vendo a roubalheira que tinha, as coisas erradas que tinham, e acharam que fazer uma intervenção, botar a cara, a tapa, para depois voltar tudo ao que era, puxa vida. Aí não dá. Olha a dificuldade de decidir. E os militares mais linha dura foram os que pressionaram para que não se entregasse o poder aos civis, como eram chamados, e aí entrou nessa roda de um general atrás do outro até que o Figueiredo fizesse aquela abertura para que houvesse a eleição indireta, quando foi eleito o Tancredo Neves, que não tomou posse o Sarney. Então, houve abuso, é inegável, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Houve abusos, houve tortura, houve isso e aquilo. E foi aí onde, vamos dizer, o governo militar perdeu ponto, porque todo mundo, ou pelo menos a maioria esmagadora, torce para que os corruptos, os caras que estão prejudicando o país, sejam punidos. Mas punidos dentro de um mínimo de legalidade.
Como tudo foi abolido, inclusive habeas corpus, tudo isso, não tem mais isso, não. Está preso, não saia daqui enquanto não for julgado. Esses eram os abusos. Esses eram os abusos que aconteceram, com mortes de gente sendo torturado, e isso tudo foi desgastando o governo militar, né? Que justiça se faça. Teve algum ganho para o país. Eu mesmo, em 1979, eu me elegi deputado federal em 78. O Figueiredo, no dia 18 ou 19 de abril, foi... de 79. De 79, eu tinha 3 meses de mandato de deputado. Federal? Federal. Estava uma sessão solene para comemorar o Dia Nacional da Anistia. Porque esse Dia Nacional de Anistia tinha acontecido o dia que os que foram banidos da vida pública pelo Getúlio Vargas recuperaram a sua condição de cidadão, vamos dizer, normal. Foi no 18 de abril. E esse dia ficou o Dia Nacional de Anistia. Um deputado do meu partido, do MDB, Valdir Walter, estava fazendo o discurso como líder do partido, e eu pedi uma parte, e eu não sei nem como, Paulinho, mas confesso que não sei nem como. Eu falei, eu vou fazer uma parte, vou fazer um soneto. Eu adoro soneto. Foi a célebre poesia do Congresso? Exato. A poesia é a seguinte. Bom, o senhor pediu a palavra na uma tribuna, uma parte. Uma parte. Eu estava no plenário, exato. O Valdir estava na tribuna. Como é o nome do deputado? Valdir Walter. Valdir Walter. Walter. Dia 19 de abril. E o senhor se lembra, doutor, desse soneto, dessa poesia? Eu lembro porque agora, nesse cinquentenário, eu fui ver lá os papéis e achei a poesia, né, e tenho ela assim. Então eu fiz, olha, você vai dizer assim, pô, mas o Coimbra fez isso em plena, vamos chamar assim, ditadura. Ditadura, foi em 1979. 1979. Então eu fiz o seguinte, estendida num gesto de rotina, paira solta no ar a mão do Figueiredo. Mão de SNI, ó triste sina, pouca esperança desperta, mete medo. Não basta um gesto vago, uma promessa, um juramento sem cheiro de verdade. Este país sofrido já tem pressa, há um clamor no ar por liberdade. Rompa o cerco de abutres, presidente, faça deste país democracia. Escreva o seu nome independente com uma palavra só, ei-la, anistia, ampla, irrestrita, total, bem brasileira, capaz de unir num abraço só a pátria inteira. Que maravilha, que provocativo que foi, doutor. É porque eu peguei aquele negócio que o Figueiredo não gostava de cheiro de gente, né? Ele preferia o cheiro de cavalo. Cheiro de cavalo. Eu peguei que ele tinha sido o dono do SNI, que era o que mais apertava o pessoal naquela época, né? Mas nesse quesito aí, quando o senhor fazia esse discurso, o Brasil já estava borbulhando por essa liberdade. Sem dúvida, sem dúvida. Logo depois, foi ainda no governo Figueiredo, a lei de anistia, né? Estava havendo negociações. Quando eu falo aqui, rompa o cerco de abutres, presidente... Acabou sendo um recado. É porque ele já dizia, né? Quando eu falo assim, estendida num gesto de rotina, é porque ele vivia dizendo que está estendendo a mão para a oposição, mas que a oposição não quer diálogo. E quando eu falo dos abutres, eu falo porque ele dizia que não era só ele quem decidia, era preciso que toda a entourage que o envolvia também tivesse de acordo, ele não era o dono absoluto da caneta e tal. Então eu fiz esse soneto que eu achei que foi oportuno. Tem nome esse soneto? É o soneto da anistia? Anistia brasileira. Bom, nisso, doutor, a lei da anistia, no artigo 1º, depois do seu soneto, como a parte, artigo 1º, é concedido anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram
crimes políticos ou conexos com esses crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta das fundações. Vê aí o artigo 1º da lei da anistia, que acabou combinando com a liberdade e com a democracia. Pois é, eu acho que essa lei foi negociada com aquela Câmara de Deputados, com aquele Congresso ao qual eu tive a alegria de pertencer. Então, eu vejo que é claro que um segmento da sociedade que perdeu por estarem desaparecidos e certamente terem sido mortos aí dentro desse affaire de ditadura, revolução, etc., não aceitaram essa solução. Mas, na época, era a solução possível. E a política é a arte do possível. Não adiantava você endurecer mais, porque aí não acontecia nada. Maravilha. Doutor José de Castro Coimbra, em nome do presidente Ivanil Elisiário, em nome do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, eu quero agradecer a sua presença, a sua fala e a sua entrevista no Clique Jornal aqui da Rádio CT. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço de coração, até porque isso me permitiu uma reinserção nessa entidade que eu tive a alegria de ser um dos precursores aí, um dos que primeiro cerraram fileiras, acreditando que São José dos Campos estava ganhando uma excelente oportunidade de se projetar não só no cenário mundial, mas no cenário internacional. Muito obrigado, doutor José de Castro Coimbra. Meus amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, o nosso entrevistado especial, doutor médico, doutor José de Castro Coimbra, os trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido e a direção do presidente Ivanil Elisiário. Muito obrigado a todos vocês pelo clique, pela audiência, pela companhia. Olha, às 11 da noite, às 11 da noite, às 9 da manhã, às 13 horas, a repetição, às 9, às 11, às 13, às 15 horas e às 23 horas, a repetição do nosso Clique Jornal para que todo mundo fique bem informado. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.